Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Legítimo nessa semana de Natal, reta final desse ano estranho que a gente passou. E nós aqui, né? Nós já estamos aqui no ar há mais de 8 meses, toda segunda com vocês. E vamos lá, tem um monte de assunto para a gente tratar. Hoje a gente não vai ter nenhum convidado, nós vamos conversar só eu, o Dimitri e a Laura. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil. E falar da importância de um programa como o Legítimo, né? De um espaço onde a gente pode existir, pode lutar, pode fazer um pouco de barulho, essas coisas todas que estão acontecendo, todas essas injustiças que estão acontecendo no Brasil, e a gente vai falar sobre elas hoje. Jimmy, você está aí? Ih, o Jimmy está entrando devagar, olha lá. Ó, agora sim, tudo bem? Tudo bom, Jimmy? Tudo bem, graças a Deus. Aqui chegando à reta final, cansado. Ano duro, Né? ano difícil. Esse ano foi a gente remando contra a corrente, né? É, mas sobrevivendo a ele. E por aí, como é que tá? Por aqui tá tudo certo. Eu tô aqui na fazenda com meu pai, com minhas sobrinhas, minha irmã, meu cunhado. A gente vai passar o Natal aqui com ele, que tá aqui, né? Ele tá confinado aqui em Uberaba, Minas Gerais, desde março. Bacana. Ele veio... Lembra quando a gente achava que a quarentena ia ser de 15 dias? Eu me lembro, Ele veio com 15 dias aqui e ele tá aqui há 9 meses. Enfim. Mas eu estou esperando a Laura chegar, porque eu acho que o depoimento dela é muito importante nesse assunto aqui, que é a semana de Natal, né? Olha a Laura aí. Oiê! Oi, Laura. Oi, Laura. Nossa, como Laura é bonita, olha só. Só nos paetês. É, acho ótimo. O brilho é o último que corre. Laura, então, a gente vai falar de um assunto aqui agora, que é a semana de Natal, né? E eu acho que essas festas de fim de ano e tal, tem muita gente que gosta, que se anima para comemorar elas, para fazer encontros de família e tal, que esse ano vão ser diferentes, certamente, para todo mundo. Mas eu acho que para a comunidade LGBT é um momento muito estranho também, porque nem todas as famílias são receptivas, tem muita discriminação. E eu queria saber de vocês, um por um, o que significam essas festas de fim de ano para vocês. Laura? Olha, Ana, eu posso falar da minha vivência, né? E assim, são datas que trazem muita dor, na verdade, né? Porque justamente nessas datas onde vem a desaprovação, né, da nossa identidade, da nossa orientação. Acho que isso também não é uma coisa que só pessoas trans passam, mas eu acho que, né, os gays, as lésbicas que também se identificam, né, as meninas que querem jogar futebol, que querem ganhar uma bola, né, mas que os pais não têm essa sensibilidade, daí acaba dando a boneca, como ao contrário também. Então, eu lembro que, para mim, assim, eu acreditava em Papai Noel, né? A gente fazia cartinha, minha mãe fazia a gente escrever cartinha para o Papai Noel e tudo mais. E bem assim, no meu íntimo, eu tinha vontade de escrever para o Papai Noel para me transformar numa menina, sabe? Eu tinha essas coisas. E eu conversando com outras pessoas trans também, eu vi que isso não era um pensamento só meu, entendeu? Que enfim, então... eu acho que são momentos bastante dolorosos mesmo, né? Porque justamente é isso. A gente é negada, né? A ser tratada como a gente gostaria e isso é doloroso, né? É verdade, deve ter muita criança frustrada aí, né? Na manhã do dia 25, descobrindo que o presente que elas queriam ganhar, o Papai Noel não trouxe, né? Não achou que era certo para elas. Isso daí é complicado mesmo. E você, Jimmy, qual que é a sua experiência com festa de fim de ano? Então, eu tenho a melhor experiência, diferente da Laura. A gente tinha o Natal como uma grande festa. E para mim era um momento de muita alegria, de muita felicidade. A minha família, vamos dizer assim, a família de sangue, era muito pequena. Mas eu tinha uma família muito grande pela extensão do afeto. A minha mãe era uma mulher muito generosa, muito afetuosa, muito cuidadosa. E eu me lembro dos natais da minha casa sendo festas que envolviam outras tantas famílias que configuravam ali a nossa grande família. E isso durou até 1998. Depois a minha mãe faleceu em agosto de 99, lutando contra um câncer. E aí o Natal já não foi a mesma coisa. Já
teve uma quebra. Mas aos poucos a gente foi tentando resgatar com meu pai. Meu pai meio que assumiu o papel de pai e mãe. Era também um homem extremamente interessante, cuidadoso, generoso. E ele tinha uma coisa de que todos tínhamos que passar os aniversários juntos. Era uma forma de, pelo menos algumas datas do ano, estaríamos todos os filhos e ele juntos. E a gente conseguiu meio que resgatar um pouco esse Natal. E até que ele faleceu em 2011, e aí já não teve mais. Para mim o Natal é sempre muito difícil. O último Natal mesmo era para eu ter ido para a Bahia, e terminei ficando em São Paulo. Não consegui me organizar para ir. Enfim, mas eu gosto do Natal. Acho bacana, a cidade iluminada, um clima de felicidade, assim, um clima de confraternização. Eu gosto disso. É legal, tem isso também um pouco, né? O Natal é o momento da gente lembrar das nossas perdas, né? De como era e de como é agora, né? Como é que a família vai se transformando. Mas eu tô vendo que o Jimmy tem um Papai Noelzinho ali, não. Aí tem uma decoração. Você tem alguma decoração aí na sua casa, Laura? Não, Ana, eu não tenho. Eu não acho assim. Eu não tenho. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Jimmy, assim. Eu acho bonito também a cidade iluminada. Eu acho a árvore do Ibirapuera. Eu gosto de ver e tudo mais. Mas eu acho que o Natal, ele fomenta muito questões muito fúteis, sabe? Assim, que é essa coisa mesmo do consumismo, do por trás, né? Tem todo um valor ali de estar junto com a família e tal, e que eu sei que muitas pessoas também valorizam isso, né? E aproveitam essa data também para, de alguma maneira, né, estar com a sua família e estar valorizando isso. Mas eu vejo, num geral, assim, um movimento muito capitalista mesmo, sabe? Que está só preocupado ali com a economia, no que vai ganhar de presente, enfim. É triste, né? É triste. Então, eu vou aproveitar aqui e dar uma notícia legal sobre o Natal, que eu descobri aqui, que tem uma ação social chamada Feliz Natal Mona, que é uma ação social que atende LGBTs excluídos do convívio familiar e em vulnerabilidade social, que é de uma vereadora eleita em Araraquara, no interior de São Paulo, que ela se chama Filipa Bernelli, e ela é uma mulher trans de Araraquara, e com o apoio de um grupo chamado Mais Plural, realiza ceias de Natal todo ano para essa população LGBT da cidade, que prefere comemorar o Natal longe da família ou obrigada a comemorar longe da família, ou em situação de vulnerabilidade social. Então, esse ano, por conta da pandemia, não vai ter uma grande ceia, mas ela vai distribuir ceias individuais em embalagens higienizadas para 30 pessoas em Araraquara. Então, bacana, achei legal, queria deixar registrado aqui essa ação, que se chama Feliz Natal Mona. E a Filipa mesma conta que ela tinha uns natais imensos na casa da avó dela, até o ano em que ela se declarou trans. E aí, aos 16 anos. E aí tudo mudou. A situação dela mudou completamente na família. E ela entendeu ali, na pele, que ela não ia mais ser um membro muito bem-vindo da família. Então, legal, bacana. É legal saber que tem algumas pessoas que vão ser lembradas aí e vão ter uma noite especial no Natal por conta de iniciativas como essa. Vocês conhecem alguma outra, Laura? Eu conheço a iniciativa do Arochianos, que é um grupo que atua na região do Aroche, e que eles distribuem cesta também, fazem atividades assim. Me parece que também na Casa Florescer também tem atividades festivas. Agora eu não sei como é que vai ficar nesse período de pandemia, né? Mas estou aqui acompanhado da Cidinha. Ai, que fofa. Você conhece alguma, Laura, ação que vale a pena lembrar? Olha, Ana, eu acho que todas as ações, né? Eu conheço várias pessoas que fazem essas ações, o Jimmy mesmo falou, né? A Casa Florescer, tem a Casa 2 também, tem a Casa 1, né? Que eu acho que também, de alguma maneira, eles também vão conseguir aí dar alguma ajuda, né, para essas pessoas carentes, mas é isso, né? Eu acho que no fundo, vira uma coisa assim maquiada, sabe? Porque depois do Natal, né, a pessoa também vai ter fome, a pessoa também vai ter as suas necessidades básicas, vai precisar de um emprego, vai precisar, né,
do mínimo. Então, eu acho que no Natal as pessoas ficam um pouco mais afloradas nessa questão de ser colaborativo, de pensar mais no próximo, né? Para algumas pessoas, né? E essa coisa de doar, né? De fazer benfeitorias, eu acho que as pessoas ficam um pouco mais sensibilizadas a isso, né? E promovendo essas ações. Mas eu acho que a gente também precisa parar um pouco de olhar para a coisa só nessa coisa imediatista, né? E entender que para você ter dignidade, você precisa de ter isso gradativamente, é constante, né, na tua vida. Você precisa de ter uma alimentação digna todos os dias, você precisa de ter um emprego, você precisa ter a sua saúde, né, tudo. Eu acho que é uma junção de fatos aí, né, de coisas que vão conseguir, de alguma maneira, fazer esse resgate social que é tão importante, né, e emancipar essas pessoas, né, e não deixar elas sendo tuteladas, porque uma hora não vai ter ajuda, a pessoa não vai conseguir, como fica, entende? Então, eu acho que são muito importantes, eu não estou dizendo que não é importante isso, eu acho que são ações, sim, muito importantes, eu acho que é muito necessário, né, inclusive, para essas populações, como eu falei, a gente que é trans, né, que é LGBT, de alguma maneira, a gente tem aí alguns traumas, algumas lembranças que não são muito boas, né, dos nossos natais em família, por várias questões, até mesmo essa que você colocou da moça, né, que teve essa ruptura aí dos natais por conta de expressar a transexualidade dela, mas eu acho que a gente também precisa olhar para a coisa um pouco mais além, sabe? Ah, sim, claro, essas ações do Natal são totalmente pontuais, né? Sim. Faz que o Natal se o problema desaparecesse, claro que não é assim. Mas, de qualquer maneira, antes de começar a entrar nas notícias chatas que a gente sempre tem, eu quis falar dessa daí do Natal, porque eu acho legal, eu acho que... Feliz Natal para todo mundo de Araraquara. Agora tem uma outra coisa que eu acho interessante, que eu percebo, assim, ainda não vivencio, mas percebo, que é a gente, quando vai ficando adulto e vai tomando um pouco a vida pelas mãos, a gente vai criando a nossa família e vai criando outro modelo de Natal também, né? Sai da casa e cria seu próprio Natal. Eu fico imaginando que é interessante essa experiência de você forjar o seu próprio Natal, sua própria história familiar. Enfim. Exatamente, eu vejo também que a minha vida deu uma virada, assim, com relação ao Natal, porque a minha família é muito pequena, nós somos 2 irmãs, a minha mãe já faleceu, a minha irmã é casada e eu não, então o nosso Natal tinha virado uma reunião de 4 adultos, todos jornalistas, e a gente falou assim, qual foi a notícia do ano? Qual foi a manchete do ano, sabe, a gente ficava fazendo meio que uma reunião de pauta no Natal. Aí era uma coisa meio a família estava envelhecendo e diminuindo. O momento era só esse. E aí a minha irmã e o Sérgio tiveram 2 meninos gêmeos, nasceram em 2013. E a partir daí, o Natal virou Papai Noel, cartinha do Papai Noel, árvore de Natal, presente de Natal e tudo mais. E aí você vê que, pelos olhos de uma criança, o Natal é uma festa alegre, cheia de fantasia, e a gente se deixou levar nessa alegria. É um momento complicado, no fim, né? Você começa a fazer um balanço, fazer o que precisa acontecer, o que não aconteceu, você, né? Você todo ano tenta mudar, tenta abraçar e você não consegue, às vezes disso também, esse balanço que é uma coisa pessoal, né? Que a gente para pensar. E esse ano ficou muito estranho, que ainda não acabou, vai acabar com essa virada. Esse ano vai ser uma virada realmente que vai ter uma renovação da esperança, continua, né? Continua tudo por mais um tempo. E o Brasil indo de mal a pior, né? O Brasil está um lugar muito ruim. É um lugar muito ruim para estar, né? Nesse momento, para se viver, para se vivenciar. Então, vai ter um aspecto meio melancólico nesse Brasil agora que a gente está vivendo. Então, eu queria falar da Duda Salabert. A Salabert é vereadora, foi eleita grandemente em Belo Horizonte, teve uma votação expressiva, e ela deu uma declaração aqui, ela deu uma entrevista para a Carta Capital, e ela disse que ela vê o pior dos cenários em 2021 para o movimento LGBT,
para os movimentos sociais e para todos os movimentos de luta, em geral. Porque ela acha que vai acontecer o que já está acontecendo, um desmonte absurdo dos direitos historicamente conquistados, e ela própria, depois de eleita, ela é uma mulher trans, depois de eleita ela recebeu muitos e-mails de ódio, uma manifestação declarada de ódio a ela, e ameaças de morte, inclusive. E aí, os e-mails eram assinados por um tal Ricardo Wagner Aroucha. Os e-mails tinham assinatura, e depois ela fez uma pesquisa e descobriu que essa assinatura é de um movimento neonazista que atua no Brasil. Então, olha isso, onde é que nós estamos ainda nesse momento lidando com um grupo neonazista que faz ameaças. Vocês ouviram essa história, Laura, você ouviu? Sim, eu ouvi. O mais contraditório é isso, né? Um grupo neonazista no Brasil. Gente... Só tem um dado interessante. A Duda foi a mais votada de Belo Horizonte. Uma mulher a segunda, né? A mulher a primeira, porque o primeiro foi um rapazinho lá que é... Enfim. É isso que eu ia falar. Esse rapazinho é completamente fora do tom. Meu Deus, gente! Belo Horizonte conseguiu eleger a Duda e esse rapazinho que eu não sei o nome, que é um sujeito completamente fora do tom, bobo, bem novo, mas muito bobo, desses caras que divulgam fake news. É muito engraçado essa contradição que o Brasil está vivendo. Consegue eleger a Duda e consegue eleger um representante, vamos dizer assim, desse pensamento neoconservador e direitista, embasado em burrice. É muito doido isso. Agora, essa contradição da gente ter grupos neonazistas no Brasil me faz lembrar um grupo de neonazista boliviano que foi para a Alemanha se juntar aos neonazistas alemães e tomou uma surra. Os caras apanharam dos alemães, eles apanharam. O que eles estavam achando que eles eram? Arianos? Não, exatamente. Gente, não faz o menor sentido, sabe? Começa aí, né, a contradição. Pô, um grupo neonazista no Brasil, é por isso que a gente tem justamente, né, eu acho, Dimitri, essa também contradição toda nas urnas, de que a mesma cidade que elege uma vereadora trans, né, enfim, visionária, totalmente fora da caixa, também foi a cidade que elegeu o cara como vereador mais votado, que é, assim, negacionista. Eu já vi umas coisas dele, assim, bizarras também, que eu falei, gente, não é possível que alguém consiga votar nesse rapaz, e vota. Meio preocupado. Está meio preocupante o cenário, porque realmente as pessoas que elegem um cara como esse, o que elas querem do Brasil? O que elas esperam? Para onde que elas querem o Brasil? Tem um vídeo dele, Ana, que viralizou, não sei se você chegou a ver, ele falando assim, se o álcool funciona, por que a máscara? Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, para que o lockdown? Gente, tipo, e as pessoas assim aplaudindo, sabe? Achando o máximo ele, falando, meu Deus do céu, cara, não é possível que a gente chegue a esse ponto assim, né? Mas a gente está nesse ponto. Hoje eu estava pensando, se o Covid pegasse os nossos bichos de estimação, os cachorros, os gatos, se a gente teria mais cuidado. Porque com a vida humana a gente não tem. A cidade está lotada, as pessoas estão todas nas ruas, ninguém está usando máscara. As pessoas estão morrendo. É muito, muito assustador tudo isso, sabe? E um presidente que não tem um plano de vacinação, o cara está disputando com o governador Dória, não tem vacina, não tem seringa, e não se providencia a comprar. O mundo já começou a vacinar, a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. E aí você se depara com uma pesquisa que dá ele 37% de ótimo ou bom. O que essas pessoas estão achando de ótimo ou bom? A economia está uma tragédia. Você anda pelas ruas de São Paulo, as lojas estão fechadas, faliram. O combate à corrupção não existe, nunca existiu, sempre foi uma mentira, e agora segue sem existir. O ministro do Supremo Tribunal, nomeado pelo Bolsonaro, acabou de suspender uma prerrogativa da lei da ficha limpa para reduzir o alcance da lei da ficha limpa. Eu tenho comentários críticos à lei da ficha limpa, acho que tem questões lá que são inconstitucionais, o Supremo entende que não, que é constitucional, é um assunto já superado, mas o cara foi lá e tomou uma decisão sozinho, e reduziu o impacto, a eficácia da lei da ficha limpa. Então também não tem combate à corrupção. Nós vamos pagar agora, no mês de janeiro, a conta mais cara de luz.
porque está na bandeira vermelha. Primeira vez na história do Brasil. Então nós vamos pagar caro. E as pessoas estão, 37% da população, é quase metade da população brasileira, que acha ótimo ou bom este governo. Isso é inacreditável. E aí eu fico pensando, onde é que está o erro nosso, que está aqui nesse programa fazendo militância? Onde é que está... onde é que a gente está falhando, sabe? A gente tem que ficar muito atento também, Laura e Ana, à eleição do presidente da Câmara. Esse, para mim, me parece que é uma questão, vai acontecer no dia 1º de fevereiro, esse, para mim, é o ponto-chave nos próximos 2 anos da história do Brasil. A depender de quem for eleito presidente da Câmara, a gente tem algum controle sobre o presidente Bolsonaro ou nenhum controle. Porque, no fundo, o presidente da Câmara é quem decide sobre a abertura de impeachment. O Rodrigo Maia sentou em dezenas de pedidos de impeachment, até por uma questão política. E eu imagino que o fez para poder tentar, de alguma forma, estabelecer algum controle sobre o Bolsonaro. Ele está limitado, porque se o Rodrigo Maia abre o impeachment, não se garante a continuidade do presidente Bolsonaro. A economia é uma tragédia. E se é os grandes... Exatamente, Jimmy. Eu adoraria saber, assim, essas pessoas que consideram o governo Bolsonaro ótimo, e diga uma coisa, boa ou ótima, do governo Bolsonaro. Apenas uma, só para eu entender onde é que a pessoa está se baseando para considerar isso ótimo, sinceramente. É exatamente isso que você está dizendo, é uma coisa que a gente está faz do seu lado, mas não estou ótimo. E agora a gente ainda corre risco de ter uma pessoa ainda mais omissa, mais do que era o... Mas, gente, vamos voltar para o nosso assunto aqui, LGBT. Eu vi aqui uma notícia que uma dupla sertaneja, Pedro Mota e Henrique, fizeram uma música chamada Lili, e eles chamam uma travesti com um prenome masculino, e eles dizem o seguinte: ô Lili, por que você mentiu para mim? Ô Lili, amor da minha vida, é um travesti. Então, ele está dizendo aqui que o travesti é uma mulher que mentiu para ele, tentou enganar ele. É um homem que tentou enganar ele como sendo uma mulher. Então, são vários conceitos equivocados numa única. E aí pegou mal, as pessoas se revoltaram contra essa letra e ao mesmo tempo teve a outra pessoa de divulgar a música. Então, vocês viram isso, Laura? Você chegou a ouvir falar dessa música? Ah, sim, né? Infelizmente, não tem como a gente ficar alheio a isso tudo, as pessoas vão mandando, né? Fica todo mundo indignado, enfim. E, na verdade, Ana, é justamente isso realmente que eles querem, né? Eles querem chamar atenção, eles querem engajamento. Eu fui ver no vídeo, tinha quase 10 mil dislikes no vídeo no YouTube, pouquíssimos likes, quer dizer, eles acabam ganhando fama justamente, né, por uma coisa errada, por uma atitude medonha, sabe? Porque é horrível isso, é criminoso, né? Além de tudo, você está corroborando aí com um monte de estigma ruim, né? Cada vez mais para essa população, e assim, eu acho que no final das contas eles acabam conseguindo atingir o intuito deles, que era justamente isso, né? Porque, obviamente, eles sabem que isso é errado, entendeu? A gente está vivendo hoje num mundo cheio de informações, né? Recentemente aconteceu aí um caso envolvendo a Marília Mendonça, então, quer dizer, eles não estão ali fazendo uma coisa aleatória, a gente não sabia que ia causar isso tudo, não, as pessoas sabem sim, e elas fazem isso propositadamente, né? Para que, de alguma maneira, elas ganhem repercussão, e essa repercussão negativa ou positiva, né, e muito até do que acontece aí com esse infeliz que está na presidência, é isso, né, a pessoa acaba ganhando ali visibilidade. Isso aí daí é o método Bolsonaro, né, de tratar mal as pessoas, de a pessoa calar a boca, de dizer daí que morreu e não sei o quê, vira meio que um método nacional, né, de se fazer as coisas. E ele ainda tem um monte de cortina de fumaça, né, que ele precisa para poder abafar um monte de outra coisa, né. Agora, acho que o que está mais em pauta é esse caso da ABIN, né, dos relatórios aí que foram feitos para a defesa do Flávio. Então, tudo ele vai usar, né, para
querer, de alguma maneira, tapar o sol ali com a peneira. E é isso que eu falo, o futuro do Brasil depende desse próxima eleição do presidente da Câmara, mas também dos nossos direitos. Porque se o Bolsonaro se fortalece, você tem a disputa moral, a pauta, que é a disputa em torno da pauta da Damares e do Ernesto Araújo, que se fortalece. E aí, no olho do furacão, o que sustenta esse governo são discursos fundamentalistas, ora baseado em questões religiosas, ora em questões morais. E aí eu volto a dizer, nós vamos de novo para frente da disputa política para poder ajudar a eleger gente que atua contra a gente. Quer dizer, a história do kit gay, que volta e meia ressurge, o kit gay é o grande motim, o grande, palavra não é motim, não, mas o grande estimulador para as pessoas votarem na disputa moral, para as pessoas votarem nos caras que são contra o kit gay, que nunca existiu. Então, se a gente não se atentar, a pauta moral volta com força total como pressuposto a reeleger Bolsonaro. Ou seja, no alvo estará cada um de nós da LGBT. Isso aí. Ô, Jimmy, mas assim, legalmente, o que a gente pode fazer para esses caras, essa dupla sertaneja, parar de cometer esse equívoco que embaralha todos os conceitos, espalha uma coisa que é totalmente equivocada, como se as mulheres trans e as travestis estivessem aí para enganar os homens, né? Mas não fossem uma categoria legítima, fosse uma coisa que fosse um disfarce, né? E aí esse negócio é muito perigoso, e os caras lançam essa música exatamente como a Laura falou, ou eles já sabiam, eles eram ignorantes do assunto não, ou eles já sabiam, ou eles eram ignorantes do assunto e não sabiam, mas agora sabem. Regrava a música, muda a letra, certo? Corrige o erro. Só para a gente ter uma noção, eu não sei se a Laura se lembra, a Ana certamente, de um programa que tinha chamado Armação Ilimitada. Anos 80, anos 90, anos 80 mais. E os principais personagens da Armação Limitada eram dois amigos homens e uma mulher, que era o Cadu Moliterno, o André Beltrão. André de Biasi e André Beltrão. Eles formavam um trisal. E isso era muito tranquilo, a gente assistia como um programa infanto-juvenil, e era muito divertido, a relação com Bacana e tal, que era um personagem jovem. Isso, tinha uma criança envolvida ali. Tinha uma criança, uma família poliafetiva. No Brasil de hoje, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele proibiu qualquer reconhecimento de famílias poliafetivas. Não há possibilidade alguma de se reconhecer laços familiares que as pessoas vivenciam independente da vontade do Estado. Então, assim, você ser homofóbico, transfóbico, você ser racista, em alguma medida, é bom para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer dialogar com esse movimento retrógrado, reacionário que a gente está vivendo no Brasil. Então, não me parece que esses caras não tenham consciência da bobagem que estão fazendo. Tem, e é deliberado. Daí me parece que a saída, por exemplo, é uma denúncia. As entidades que atuam com direitos de travestis e transexuais têm que denunciar para o Ministério Público Federal. Tem que denunciar como incitação ao preconceito. Isso é crime. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Então não dá para você fazer uma aposta para saber entre ser queimado por um grupo de militantes e ter muita gente assistindo e pagando e você optar pela segunda versão. Tem que pesar muito caro para esses caras. Tem que responder por isso, tem que responder por ação civil, por dano moral coletivo, e serem obrigados a pagar multas que possam ser revertidas para ações de enfrentamento ao preconceito e à discriminação contra travestis e transexuais. Exatamente. Então, me parece que essa é a saída. E aí eu acho que cabe ao movimento tocar nessa direção. É que também está difícil para o movimento, está difícil porque se desmobilizou, a impressão de que dar murro em ponta de faca uma hora dói na mão, e aí você recua. Está muito difícil para o movimento LGBT. O momento áureo do movimento foi no final dos anos 2000, 2007, 2008, quando nós tivemos a primeira Conferência Nacional LGBT. Ali foi um momento muito importante. Mas desde o final do governo Dilma, com a ascensão do governo Temer, por meio de um golpe, que na minha opinião foi um golpe parlamentar, o movimento foi se desestabilizando. Ainda há movimento, mas não há aquela força, aquela vitalidade de antes. E acho que a gente precisava tentar resgatar isso, nem que fosse com medidas pontuais, como, por exemplo, levar o Ministério Público Federal a essa denúncia,
para que algum retorno possa ter, para a gente sentir que a luta da gente não está sendo tão em vão nesse país que está em vão. Exatamente. Aí tem uma outra notícia aqui também que eu queria comentar com vocês, é sobre a Ludmilla. A Ludmilla, cantora maravilhosa, ela é casada com a Bruna Gonçalves. E ela é uma mulher lésbica, que ela ela se identifica assim, e ela começou a ser atacada ferozmente em todas as redes sociais. E ela apagou as redes sociais todas dela na sexta-feira, dia 18. Então, ela fechou todos os canais de comunicação que ela tinha com os fãs e tal, para ela se proteger de um ataque discriminatório que ela estava sofrendo em larga escala. E aí, em contrapartida, os fãs dela criaram uma hashtag que é "Estamos com você, Ludmilla", no Twitter, que esteve entre os assuntos marcados entre a noite de sexta e a manhã de sábado. Então, olha isso. A pessoa, para se proteger, tem que sair de cena. E aí, as pessoas se movimentam e criam uma hashtag, com a ajuda, hoje em dia, das redes sociais, dá para fazer isso, dá para mobilizar um movimento em que as pessoas, todas juntas, se unem numa força a favor de uma artista. O que será que incomoda tanto as pessoas que uma mulher incrível, que faz uma música incrível, que todo mundo dança ao som da música dela, onde é que pega o fato dela ser lésbica? Onde é que as pessoas se sentem com uma ira tão grande a ponto de entrar na rede social dela para xingar ela, para ameaçar ela? Onde será que pega? Eu acho que isso começou primeiro, Ana, com um comentário de um seguidor dela, né, que perguntou quem era homem na relação, não teve isso. E daí, sucessivamente, depois vieram vários outros comentários, eu acho que de racismo também, não só homofóbicos, mas racistas também, enfim. E eu imagino o quanto deve ser difícil para a Ludmilla, né? Porque uma pessoa que tem aí a ascensão que ela tem, né? Os seguidores todos que ela tem, quer dizer, infelizmente, no meio disso tudo, tá também cheio de gente de ódio, que eu também não consigo entender. Se você não gosta da pessoa, para que você segue ela? Né? Que são coisas que não faz sentido. Gente, se eu não gosto da pessoa, eu não vou seguir ela. Eu vou seguir a pessoa para quê? Para ficar atacando ela? Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Não dá. Eu acho que a gente precisava ter uma etiqueta mesmo, sabe? Para as redes sociais, porque a coisa está muito descambada. Não tem... Eu não vejo... Não sei, assim, de verdade, eu fico pasma, porque eu não vejo perspectiva de melhora. Não vejo mesmo. Eu acho que esse é um pouco o método, de novo, o método do Bolsonaro, de usar o ódio como combustível, né? O que move é o ódio. Então, não importa se você gosta da artista ou se você não gosta. Ela é lésbica, então vamos lá, vamos atacar ela, vamos acabar com ela, vamos atazanar a vida dela, né? Basicamente isso. Mas isso é caso pensado, que o resultado disso é manter acesa a chama de que há um valor moral, uma conduta moral que tem sido deletéria, que prejudica a nação cristã, e aí as pessoas, ao fazerem isso, alimentam esse discurso de que há uma moral que precisa ser excluída, há uma moral que precisa ser combatida em nome de um valor, que nesse caso toma feição de valor cristão, de modelo de família cristã. Então, tudo é muito caso pensado. E é isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. As pessoas não estão se preocupando com a sua vida e passam a se preocupar com a vida sexual das outras. E ao mesmo tempo, eu fico pensando, se as pessoas vivessem plenamente a sua vida sexual, seriam menos neuróticas. Teriam mais condição de poder cuidar de interesses que são reais, concretos. Enfim, eu estou muito angustiado com esse país da gente também. Acho que a gente está todo errado. Exatamente. Aí tem uma outra notícia aqui, que é Campo Grande. Uma mulher trans costumava frequentar um salão de cabeleireiro, onde ela fazia depilação e sobrancelhas com a mesma depiladora há 3 anos. E aí, na semana passada, ela chegou lá para fazer o tratamento que ela faz normalmente, e aí ela foi informada de que o salão não ia mais atendê-la, porque eles não atendiam gays. E aí ela disse, olha, eu sou uma mulher trans, eu venho aqui sempre, e blá, 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 blá. E aí ela descobriu
porque era uma cliente lá do salão que estava dizendo, mas você deita na maca para fazer isso, na mesma maca que eu vou deitar e tal, como se a pessoa fosse uma contagiosa, entendeu? Como se ela tivesse alguma doença contagiosa. Então, isso daí, Jimmy, a gente sabe que isso daí é pura discriminação, não tem nada a ver, a mulher estava lá. Em São Paulo? Foi em Campo Grande. Ela se chama Bruna Cruz, tem 28 anos, e ela ia nesse salão há 3 anos e foi barrada, e aí ela fez um boletim de ocorrência e fez uma queixa contra o estabelecimento, contra o tratamento que ela recebeu. O que acontece nessa questão aí? Como é que é a defesa dela? Então, no estado de São Paulo, a gente tem uma lei, a Lei 10.948, que é uma lei importantíssima. Eu já atuei em muitos casos dessa lei, advoguei muitos casos dessa lei, que é uma lei que proíbe discriminação de natureza homofóbica e transfóbica, e pune tanto indivíduos quanto empresas, estabelecimentos comerciais. E é uma lei que tem uma relativa eficácia, porque por trás dela tem um conteúdo pedagógico, tem uma finalidade, eu diria, educativa, de educar contra o preconceito, né? Esse é um caso que caberia muito bem na Lei 10.948, certamente seria um caso exitoso. E a lei, quando se aplica multa, essas multas são revertidas para ações de combate à discriminação homofóbica e transfóbica. E aí isso poderia ser usado para medidas que pudessem, sei lá, pagar uma campanha publicitária contra a discriminação, algo nesse sentido. A outra coisa é um boletim de ocorrência por discriminação. Vale sempre lembrar, embora a eficácia ainda seja muito limitada, que a homofobia e, nesse caso, a transfobia são crimes no Brasil. São considerados crimes. Portanto, isso tem que ser apurado pela Polícia Civil. O Ministério Público tem que tomar conhecimento para que possa promover uma ação de combate à discriminação e possa punir esse estabelecimento. Aqui eu falo como advogado, então eu termino sempre trazendo para esse campo. Talvez Laura, como ativista, possa apontar também outras direções de enfrentar isso que acontece. Eu acho que é isso, Jimmy. E assim, né, continuo tô cada vez mais pasma, Ana, com tudo que você está trazendo, porque assim, teve um caso que também ganhou uma repercussão nacional de uma trans, eu não lembro exatamente, estava até tentando procurar aqui, mas eu não estava achando. Acho que não tem 2 anos isso. Se eu não me engano, foi no Nordeste que aconteceu. A moça já frequentava o salão também, tudo certo. E daí a dona do salão descobriu, por intermédio de uma outra cliente, que ela era trans. E a partir disso, ela proibiu que a pessoa fizesse. Ela fazia também, ia lá, fazia manicure, pedicure, depilação e tal. E proibiu a moça a partir de então. E isso também, que eu me lembre, na época, ela chegou a processar ali tudo. E ela conseguiu, pela justiça, né, reconheceu a prática de transfobia da pessoa em questão, do estabelecimento, porque, gente, eu juro, assim, eu fico sem conseguir pensar quando eu vejo esse tipo de coisa. É uma ação anticomercial, a pessoa tem um estabelecimento comercial e ela vai vetar uma cliente que vai lá, que frequenta que usa os serviços dela há 3 anos, porque, de repente, do nada, né, uma cliente do salão. E ainda por uma coisa, a gente sabe, né, por preconceito, mas, assim, envolve questão sanitária no meio, quer dizer, isso é uma responsabilidade que é do salão, não tem... A pessoa pode ter ali, qualquer coisa que seja contagiosa. O salão é que tem que estar preparado ali, de acordo com a vigilância sanitária, né, para fazer depois a higienização, para receber outra pessoa e tá tudo certo. Exatamente. Bom, eu vou comentar rapidinho aqui também uma notícia que eu soube, que a Raquel Honorato, repórter da Globo do Rio, ela se declarou lésbica e falou sobre a necessidade de se declarar lésbica depois que o prefeito Marcelo Crivella ordenou que livros LGBTs fossem retirados de um evento literário. Quer dizer, agora eu acho que é bom a gente dizer o ex-prefeito Marcelo Crivella, né? Porque pelo menos o prefeito derrotado. O prefeito derrotado, exato, porque pelo menos desse aí a gente se livrou.
Mas ela falou que é lésbica no momento de dar essa notícia sobre... Ele vetou obras LGBTs num evento literário. Ele não quis nem... Não sei, entendeu? Todas as obras... Isso é uma coisa totalmente nazista mesmo. A gente falando de neonazista no começo do programa, é tipo, LGBT estava votado em ponto final. E o que o prefeito também tem que se meter no evento literário? Enfim, esse daí a gente já está livre dele e tal. Mas é isso que eu estava dizendo, ele alimenta com isso a disputa moral. Ele está dizendo, não vou permitir que acabe com a família cristã, o jogo da esquerda. É isso, o que ele faz é alimentar. Ele está pouco se lixando se as pessoas vão não comprar livros. Está pouco se lixando se as pessoas vão não ter acesso à literatura LGBT. Não é essa a ideia do prefeito. A ideia dele é alimentar uma disputa falsa, mentirosa, mas uma disputa moral em torno de uma ideia de família, que é uma ideia que eles não praticam. O Bolsonaro fala da família, toda vez que a esposa envelhece, ele troca. Que família é essa? Que família é essa? Mas o que eu achei interessante foi que ela falou que de todos os comentários, de novo, discriminatórios e de ódio que ela recebeu, ela achou que um foi extremamente machista, porque o cara disse: que desperdício. Se ela é lésbica, então os homens todos vão estar privados dela, isso é um desperdício. Então, enfim, a gente tem que estar cada uma que, como dizia minha avó, é melhor ouvir do que ser surda. Quando ela ouvia alguma absurdo muito grande, ela falava, bom, melhor ouvir isso do que ser surda. A Suíça aprovou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu fiquei surpresa com essa notícia, falei, como que a Suíça ainda não permitia? É incrível, né? Eles tinham lá uma parceria registrada, que era uma coisa possível, mas que não dava os mesmos direitos do que o casamento. E aí, olha só, o casamento homossexual é autorizado atualmente em 15 dos 27 países da União Europeia. Então, olha, quase metade deles ainda não permite. A União Europeia. Então, sei lá, a gente está andando, mas a gente está andando muito devagar. Os avanços estão vindo muito, passo muito lento. E o mundo vai avançando, mas olha só, a relação homossexual continua sendo crime em 69 países. Saiu agora, na semana passada, na terça-feira, dia 15, o documento Homofobia de Estado, que é produzido pela Associação Internacional de LGBTIs. E aí, em 2019, eram 70 países. Esse ano, são 69 países que consideram o ato homossexual crime. Gabão recuou o projeto de lei que previa multa de 6 meses, multa e 6 meses de prisão por ato homossexual. E aí, a pena de morte ainda vigora em 6 países. Arábia Saudita, Brunei, Iêmen, Irã, Mauritânia e Nigéria. Então, gente, olha isso. Quase metade dos países da União Europeia não permitem o casamento homossexual. E aí a gente fica vendo que o Brasil, apesar de todos esses absurdos que a gente vê aqui, ainda é um país que garante mais direitos para os LGBTs do que a maioria da União Europeia, do que a maioria da União Europeia. A maioria não, eu sou ruim de matemática. São 15 países entre 27. 12. Quase metade da União Europeia. Como faz, Jimmy, para a gente chacoalhar esse... Como é que pode... Crime em 69 países é considerado crime, e em 7 países, crime previsto com a pena de morte. Com a pena de morte. Pois é, a Folha de São Paulo faz uma análise hoje, ela trouxe um editorial em que ela faz análise dessa pesquisa, dizendo o seguinte: o Brasil tem avanços, trazendo para o campo do Brasil, tem avanços legislativos entre aspas, né? A gente não tem uma lei que garanta nossos direitos, mas foi
por decisões judiciais. Mas, de qualquer maneira, a gente tem reconhecido a possibilidade do casamento, reconhecido a criminalização, a identidade de gênero como direito fundamental. Então, você tem essa estrutura mínima de direitos, mas, na prática, é um país extremamente violento. A grande questão é que a gente ainda se apega à velha disputa moral. Esses países também se alimentam. O Irã é uma teocracia, né? No fundo, os livros religiosos, os livros sagrados, são lidos de forma fundamentalista, vamos dizer assim, e você não consegue ter diálogos em torno das diferenças ou da proteção das diferenças. E é difícil superar tudo isso. A gente vai ter que caminhar muito. Nós já atravessamos aí 2 guerras mundiais, nós já experimentamos 2 bombas atômicas, nós já vivemos vários holocaustos, não só o holocausto judeu, que é o mais famoso, o holocausto do povo africano, trazido como povo escravizado para as Américas, o holocausto armênio, e a gente não aprendeu. É difícil o que a gente está vivendo. E aí, Laura, a gente fala que o Brasil é considerado, né, na teoria, um país que tem muitos direitos garantidos, mas se a gente pensar no quanto que sofrem as travestis e as transexuais, e que tem uma expectativa de vida de 35 anos, isso também é como se fosse uma pena de morte apenas por você ser, né, por você existir, porque você está ali no espaço, né? Com certeza, Ana, porque é isso, né? Você tem marcos legais, mas assim, quem consegue se valer desses marcos legais, né? Quem são essas pessoas que conseguem se valer disso, né? Porque a gente vê aí na realidade, no dia a dia, a gente vê cada vez mais casos de transfobia, né? A gente não vê as pessoas trans e travestis em acessos básicos, né? Na escola, educação, saúde, trabalho, quer dizer, o que adianta também a gente ter tantos marcos legais se a gente sabe que a maioria dessa população não vai conseguir se beneficiar disso porque vive numa condição, né, ali de vulnerabilidade total, sem um trabalho registrado, né, formal, sem estar dentro da formalidade ali do trabalho, sem ter uma família, né, ali para dar uma estrutura, para ter uma base, enfim. Então, eu acho que é muito complicado, eu acho que a gente precisa avançar mais socialmente, né, do que juridicamente, do que, enfim, porque é importante, sim, que hajam esses marcos legais, mas é isso, né, quem é que consegue se favorecer deles? Porque a grande maioria dessa população não consegue. Pois é, a gente acabou de ver aquele exemplo lá do Salão de Campo Grande, que a pessoa foi privada até de um serviço pelo qual ela estava pagando. Exatamente. Ela não consegue nem... Mas isso é muito comum comigo mesmo, porque as pessoas têm uma ideia, assim, né, de pensar. E eu, quando eu falo isso, quando eu me coloco já como protagonista, assim, de situações que eu já tive, que o meu dinheiro é igual a de todo mundo, eu estou pagando, dá para vir me atender. Uma vez eu fiz um escândalo ali no Itaú Cultural, na Augusta. Eu já tinha chego, eu já tinha pedido para o rapaz, ele disse que estava fazendo alguma coisa na máquina de café, que era para eu esperar, eu fiquei esperando. Nisso entraram 3 pessoas na minha frente, ele atendeu as 3 pessoas, depois ele veio me atender. Eu falei, mas espera aí, eu cheguei primeiro, você me viu, você falou comigo, você foi atender essas 3 pessoas, agora você veio me atender? Eu disse, não, eu vou embora, eu não quero ser atendida, eu vou falar com o teu superior, porque você foi transfóbico, o meu dinheiro vale tanto quanto deles, eu cheguei aqui primeiro, você não teve no mínimo de respeito, e fui lá na galeria da frente comer meu bolinho vegano, entendeu? Com uma amiga, enfim. Mas são situações horrorosas, assim, que a gente está submetida, sabe? Eu fico pensando assim, eu que sou uma pessoa que eu sei que eu tenho uma certa passibilidade, que eu sou branca, né, que eu posso pagar um pedaço de bolo, eu não sou rica, mas eu ainda consigo pagar um pedaço de bolo de R$7 para comer. Agora, você imagina quem está à mercê disso tudo, quem não consegue ter nada disso, né, além de tudo, e ainda traz mais recortes, ainda é negra, né, é nordestina, quer dizer, essas pessoas, se acontece comigo, que sou do Sudeste, que sou branca, né, enfim,
eu imagino que não acontece com elas. E para além de imaginar, eu fico sabendo de várias coisas, porque elas me contam, eu vejo, eu vivencio muitas vezes, estando com elas, enfim. Então, é inadmissível isso. É mesmo, é incrível. E aí, olha só, eu peguei mais uma notícia aqui para a gente comentar, antes da gente... Quer dizer, comentar não, eu só quero falar, essa daqui é uma curiosidade. E depois eu quero que a gente, cada um de nós, diga como é que foi o ano, rapidinho, o que espera do ano que vem. E aí a gente vai dar uma Feliz Natal para todos os nossos espectadores. O engenheiro João Vitor, ele criou a torcida gay do Palmeiras, que é a Porco-Íris. Eu sou palmeirense, eu sou meio desnaturado, mas sou palmeirense, nascida e criada palmeirense. E o Palmeiras vai indo bem. E o João Vitor diz que o estádio é um lugar perigoso para vocês. Então, ele criou essa torcida para os gays ficarem juntos no estádio, não na arquibancada, no lugar mais afastado, para eles ficarem juntos e aí, sabe, eles serem não uma pessoa vulnerável, mas um grupo de pessoas. E aí é uma coisa tão antiga isso, né? É um negócio que a gente tinha que ir para o lugar gay para ser os gays todos juntos, para ninguém nos atacar e a gente ser forte pela união. Então, agora, durante a pandemia, a ações coletivas, com isolamento e tudo mais, mas as pessoas assistem juntos os jogos. E, enfim, eu achei isso divertido. Olha só, você não pode nem seguir. O que aconteceu com esse João Vitor é que ele estava assistindo um jogo do Palmeiras, o Palmeiras fez um gol, ele abraçou o namorado, e aí a torcida, na hora do gol do time que estava lá para ver, se incomodou, abraçando na arquibancada. Então, é isso aí que a gente estava falando, é uma coisa que atravessa o sentimento da pessoa do jeito, né? Ela não consegue nem colocar o gol, ela precisa ir lá perseguir o menino que estava comendo o gol na namorado. Então, gente, essa notícia eu só quis comentar porque eu sou palmeirense, eu achei interessante. Laura, você vai fazer o quê? Natal, Ano Novo? Como é que você vai passar as festas? Eu vou dormir, gata. Eu sou uma velha de 70 anos. 10 horas da noite eu já estou capengando aqui. Eu vou passar o Natal aqui na fazenda com meu pai e depois, Ano Novo, eu vou para São Paulo. Vou ficar em São Paulo, passar o Ano Novo em São Paulo, juntar uns 3 gatos pingados, uns judeus que não comemoram o Natal, sei lá. Gente que não tem fome, os desgarrados do Natal para comemorar, do Ano Novo, para comemorar comigo. Diz que até 10 pessoas não tem problema, né? Ah, é? Eu pelo menos eu vi isso. Até 10 pessoas não tem problema. Eu acho que no nosso caso vão ser algumas pessoas e alguns cachorros, porque a noite do Ano Novo é uma noite muito tétrica para os animais domésticos, né? Com medo dos fogos e etc. Então, quem tem bicho quer ficar perto do bicho. Exatamente. Então, até agora, vai ser isso. Vai ser um pouco cada um tampando o ouvido do seu cachorro. E você, Jimmy? Eu vou amanhã para a Vitória da Conquista. Vou para minha cidade natal. Eu e minha irmã vamos para lá e a gente estava sentindo minha avó muito deprimida, muito triste. Então a gente resolveu ir ficar próximo a ela. Vamos ficar em um hotel, eu num quarto, minha irmã em outro, meio que um esquema radical de isolamento. Então a gente fica algumas horas com minha avó e volta para o hotel. À noite de Natal eu devo ficar no hotel também. Tudo isso por uma questão mesmo de segurança. Não devo rever meus amigos, isso é muito duro, porque faz 2 anos que eu não vou para lá. Estou com muita saudade de muita gente, mas no momento não me permite fazer nada além disso. Se eu quisesse realmente ver minha avó, eu teria que aceitar essas condições, eu e minha irmã. Então, eu comprei mais máscaras mais resistentes, vou pegar voo, muito inseguro, mas estou indo com essas... Vou ver minha avó distante, mas estaremos próximos um pouco. Agora, Réveillon, eu volto para São Paulo, vou ficar 3 dias só lá na Bahia,
volto para São Paulo e devo passar o Réveillon em casa mesmo, sozinho. O Heitor está viajando, está fora do país, então vou ficar aqui morrendo de saudade e cheio de esperança de que 2021 seja um ano bem melhor, embora a razão me leve a crer que não deve mudar muita coisa. Bom, qual é o plano do Heitor, Jimmy? Ele vai ficar em Portugal um tempo? Ele foi a trabalho, então a ideia é que ele fique lá pelo menos um ano, para saber se ele fica em Portugal, se ele volta para o Brasil. Então ele já tem lá onde morar, já está com o apartamento dele. A minha ideia era poder passar janeiro lá com ele, a gente combinou isso, mas não tem como, porque as fronteiras estão fechadas, e isso só faz aumentar a minha raiva pelo Bolsonaro. Se eu fosse cidadão uruguaio, eu poderia entrar na União Europeia, mas aqui do Brasil a gente não pode entrar. E é muito engraçado as coisas da vida. Você pode entrar na Europa por algumas razões, uma delas é razão de trabalho. E apareceu um cliente que tem um problema em Portugal, o processo está rolando lá e ele precisa que o advogado daqui cuide das coisas de lá, mas eu acho que esse não chega a ser um caso que me autorizaria a entrar em Lisboa. Então a gente fica sem saber se vale a pena comprar passagem e chegar lá ser barrado, deportado, se não vale. Enfim, a gente está vivendo a saudade e a indecisão de todos esses tempos, né? Do que significa esses tempos. Ai, meu Deus. E você, Laura, está namorando? Eu não, Ana. Porque se tem alguém interessada? Não. Estou te perguntando para entender, porque, olha, você ter um namorado e não conseguir estar com ele no Natal, no Ano Novo, é chato. É triste, né? Mas ao menos você tem um amor, Jimmy. Veja bem, eu e a Laura não temos nenhum amor. Então, você está na vantagem. Só um consolo para você. É um ano que a gente tem muito pouco para comemorar, né? Muito pouco para celebrar. É estranho isso, porque a gente vai... Em geral, eu gosto muito de ritual, Ano Novo, eu gosto de botar uma calcinha da cor X. Eu gosto de novo também. Natal eu não gosto, mas Ano Novo eu gosto também. Essa festa pagã, sabe? Essa coisa de ter esperança do novo ano. Exato. Tomar champanhe, né? Hoje é um dia que eu estou bastante empolgada, né, gente? Era de Aquário, começou hoje, o verão começou hoje. Então, assim, né? A gente sabe que é tudo muito difícil, mas não dá para a gente deixar a peteca cair, não. Sim, sim. É verdade, essa era de Aquário, Laura, me explica, você sabe um pouco disso? Era de Aquário, Ana, era de Aquário. Não, na verdade a gente... A gente ouvia da música lá atrás, no Hair, é isso? É, mais ou menos, né? É mais ou menos. Eu vou te mandar uns textos depois para você ver. Ah, manda para mim também. Tá. É que eu não sabia que você gostava. Que eu e a Ana, a gente é louca da astrologia, mas eu não sabia que você gostava. É que eu conheço pouco, mas eu gosto. Mas, manda, explica um pouquinho aí o que significa ser a Era de Aquário, o que isso impacta, por exemplo? Não, já significa, na verdade, tudo isso que a gente está vivendo, né? Que é a era das tecnologias, né? Do mundo digital, né? Das relações, da mudança nas relações também. Então, você vê que hoje a gente tem essas relações também, tem muitas pessoas que namoram pela internet, né? Você mesma agora, nesse caso, você está namorando à distância, né? Então, isso tudo a gente deve, tudo isso que está acontecendo, a Era de Aquário, né? Senão a gente não conseguiria avançar. Saturno, que é o planeta regente, que é esse planeta, né, da tecnologia, que é do visionário, que está à frente de tudo, das desconstruções. Então, eu acho que, de alguma maneira, a gente está vivendo, né, esse momento agora, né? Está tendo essa ruptura, a gente está deixando de cultuar algumas coisas que antes eram muito importantes e que hoje a gente já está tendo outra relação. Obviamente, né, que daí a gente também tem quem não está satisfeito e quem não aceita, né, essa mudança de era, e daí são essas pessoas que também a gente também tem que conviver e está convivendo, e estamos com elas nos representando aí nos mais altos poderes. Mas eu acho que, de alguma maneira, dizem que daqui para 3 meses vão acontecer também muitas catástrofes naturais, o mundo mesmo vai estar acompanhando essa era e ele vai estar respondendo, né? E as mudanças vão ser visíveis, assim, a gente vai ver, não vai ser nada fácil, vai morrer muita gente, vai acontecer muita
tragédia, mas ao mesmo tempo isso tudo também, uma hora a gente vai chegar ali no oásis, que eu acho que é o que todo mundo quer. Eu lembro, eu já falei aqui da Bárbara Bramo, que é uma psicóloga, e ela é uma psicóloga. A Bragança foi lá fazer uma pastoral com ela, porque ela estava mudando muito, ela se separou, ela saiu do trabalho dela, e é uma coisa que estava tudo comentando, e ela queria entender um pouco para onde que estava indo. E a Bárbara disse que a partir de 21 de dezembro, que é exatamente o início da era de Aquário, muita coisa que estava enroscada vai desenroscar também. Ela disse que, assim, iniciativas tomadas a partir de hoje vão ter mais chance de dar certo, de acontecer. Então, eu quero acreditar também nesse momento aí, nessa mudança, para a gente lembrar do que é que a gente quer mesmo fazer, o que a gente está com vontade que aconteça na nossa vida e no como que a gente pode influenciar as pessoas à nossa volta, a nossa cidade, nosso país, e a gente botar a mão na massa, né? Fazer o que a gente pode fazer, se cada um tomar uma atitude positiva, né? Imagina isso. É um negócio que vira uma coisa gigante a partir de uma ideia que surge aqui, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou super agradecida a gente ter tido esse programa esse ano, foi uma coisa que me fez botar a cabeça no lugar e conversar com vocês toda semana, foi uma coisa muito legal. Eu adorei, achei incrível. Vocês que assistem a gente também estão sempre com a gente, a Débora, o Lula, umas pessoas que sumiram, e daí outras pessoas que vão e voltam. Super legal poder contar com a companhia de vocês. Realmente, o Legítimo foi uma boia que eu me apoiei nessa tempestade que a gente passou esse ano. Então, muito obrigada, Jimmy e Laura, pela companhia de vocês. Fiquei bem feliz. Facilitou a minha vida. Eu gosto também da ideia do Legítimo, eu gosto da ideia de sermos LGBTs discutindo tudo, pensando o Brasil. E eu encaro aqui também como um ato de militância, nossa contribuição que a gente dá dentro do mundo virtual para a gente poder refletir, pensar e ajudar a conquistar direitos. Eu gosto muito do Legítimo. O que eu sei de 2021 é que vai ser um ano regido por Oxalá e por Oxum. Oxalá é o orixá, o pai de todos os orixás, a força geradora, e Oxum é a mãe do amor, é a orixá do amor, da beleza, do encanto. E eu acho que a gente está precisando disso, dessa força que gera a vida e de muito amor. Eu espero que 2021 seja um pouco disso, porque 2020 foi muito duro. Foi duro. Vamos ter fé, né? Vamos acreditar que que aí vai vir a vacina, vai vir, quem sabe, uma volta à normalidade aos poucos, que a gente siga. Eu gostei de ver a live do Caetano anteontem, né? Que as pessoas, o comentário das pessoas era sempre assim: o Caetano é o meu Brasil. O Brasil é isso aí. O Brasil não é isso que a gente lê todo dia no jornal. O Brasil é o Caetano. Então, a gente ainda tem um Caetano, né? A gente ainda tem algumas coisas, que tem voz, tem algumas coisas que a gente fazer bem, de influenciar para o bem. É muito engraçado, porque foi um show de uma pessoa com a participação dos filhos, mas foi uma coisa tão bonita, tão intensa. Os comentários do Caetano, o cenário, tudo aquilo preparado com muito afeto. Eu chorei tanto na live do Caetano, de uma emoção, mas também de tanta dor, de tanta tristeza do que a gente está vivendo no Brasil. Eu acho que a gente não merece isso. E não é só uma questão da pandemia, é você ter um presidente negacionista, um presidente violento, miliciano. A gente não merece isso. A live do Caetano foi de uma beleza, de uma sinceridade tão profunda, sabe? Um mergulho no Brasil que é capaz de produzir tanta beleza, sem ódio, com uma harmonia do canto com o encanto. Eu fiquei profundamente tocado pela live do Caetano. Nossa, mas como eu chorei. Chorava de muita emoção, mas também de tristeza pelo que a gente está passando. E eu sou fã número 1 do Caetano. Sou apaixonado, tenho todos os discos do Caetano. Tenho livros, tenho histórias. Sou muito fã. Então, para mim, foi muito legal.
Então, gente, olha só, é isso aí, Laura. Quer falar mais alguma coisa para a gente terminar? Eu também queria agradecer vocês por esse ano, né, por esse programa, por a gente estar aqui também toda semana, como você bem disse, Ana, para mim também, assim, foi uma boia, e isso eu acho que está sendo muito gratificante ter vocês aqui toda semana para aguentar tudo isso que está acontecendo. Então, pessoal, muito obrigada por tudo. Feliz Natal para todo mundo. A gente volta na segunda, dia 28, a gente vai ter um convidado super, super especial para encerrar nossa temporada 2020 do Legítimo. É a primeira vez que não vem um convidado, né, gente? É a segunda. É a segunda vez. É a segunda vez que a gente faz o programa de vez. Mas, enfim, na semana que vem nosso convidado já está garantido, logo, logo vocês vão saber quem ele é. E aí a gente vai várias coisas legais. Então, gente, beijo, beijo. Bom Natal para todo mundo. E dia 28 a gente... Beijo, bom Natal. Beijo. Tchau, tchau.